A tecnologia ainda está muito na mão dos engenheiros. E os engenheiros sabem fazer tecnologia, mas não sabem fazer criações. Por isso que essas aplicações hoje são tão chatinhas, são tão bobinhas. O engenheiro sabe fazer o que eu faço, entendeu? É fazer software, fazer apoio. Mas lá desenvolver um conteúdo, você precisa de criatividade. Às vezes até uma questão aqui que usa uma tecnologia simples, mas fica uma coisa tão legal porque tem criatividade. Tá faltando, né? Esse negócio sair da mão de engenheiro, ir para a mão de pessoal de artes, comunicações, etc., para fazer coisas interessantes. Encontrar o Luiz Fernando, mesmo que por alguns minutos, era sempre uma injeção de alegria. Um cara humano, 100% do início ao fim. Um companheiro, um visionário. O nosso Luiz Fernando era maior que a vida. O Luiz fazia questão de tomar café com a gente todos os dias. Né? Tinha uma frase que ele falava sempre que era: ninguém é substituível, né? Se todos não deixarem saudade é porque o processo falhou. Gostava de música, de tocar, o pandeiro dele. Trabalhar é bom, mas cansa demais, mas tem bola na terça, nós corremos atrás. No Telemídia é assim, tem samba e muita paixão, tem samba de roda na palma da mão. O que é LF? Seriedade junto com a inovação e integração, uma coisa incrível. LF é comunidade, LF é trabalho social, LF é dedicação. Quando eu penso no nosso Luiz Fernando, eu penso em intensidade, integridade e generosidade. Um cara muito divertido, muito bacana, uma pessoa muito leve assim, na convivência. O aluno bom é aquele que deixa saudades. O Luiz sempre tinha essa visão de, em primeiro lugar, vem a formação do recurso humano. Esse é o maior produto. Ele dava o valor a todo mundo do laboratório, a gente se sentia parte de uma família, né, ali dentro. Quando você cultiva isso, você cria o amigo, o aluno que é amigo, a pessoa que é seu amigo ali. E esse amigo, quando ele vai embora, ele deixa saudade, né? Na verdade, o contrário também acontecia, né? Quando ele deixou a gente, foi a gente que ficou com saudade dele, né? O Luiz Fernando era aquela figura solar em termos de agregar os grupos e de ter carinho com a formação dos grupos que ele criava e que iam se desenvolvendo. Eu penso que o Luiz ele não queria o A1, o A2 ou o A3 que os alunos publicassem nas conferências, né? Ele queria o A de amizade, eu acho. O nosso Luiz Fernando trazia carinho para tudo que ele fazia, para as pessoas que ele encontrava e com quem trabalhava. Ele não tinha colegas e alunos, ele tinha amigos e família. Isso ele levava para todas as atividades da vida dele, como professor, como pesquisador, como orientador, como coordenador do nosso laboratório aqui na PUC, onde sempre ele fez questão de criar a sensação de uma família mesmo, onde ali um apoia o outro. E essa visão, né, ela é transformadora da vida das pessoas. Tratar todo mundo muito por igual. O Luiz Fernando não me lembro de ter visto alguma situação de estrelismo, de soberba, esse tipo de ação. O Luiz Fernando era muito simples, né? Eu era o menor de idade do departamento de informática. E o Luiz Fernando nunca teve essa desigualdade entre uma pessoa menor de idade, um pessoal mais antigo. Juntava alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, e ele sempre ia orquestrando tudo isso. Eu lembro de uma frase dele que falava sempre: olha, a espada firme é forjada no vulcão fervente, né? Falando sobre pressão, a necessidade da pressão pelo resultado. O Luiz sempre foi duro com a gente, mas ao mesmo tempo sempre foi intencional. Falei isso pra ele: cara, eu não entendo, você é um cara tão amigo, assim, tão parceiro, e eu não consigo entender isso, eu acho incoerente. E ele me disse que quando as pessoas falham, elas podem ter duas reações. Uma reação é de se achar, por fraqueza, achar que não dá, que não consegue. E a outra sensação é que ela fique com raiva da situação e diga
com muita força que isso não vai mais acontecer, porque eu não vou deixar mais isso acontecer. Nesse momento, você ter raiva do professor que foi duro com você ajuda muito a você reagir com força. Ele se colocava à disposição para ser odiado nesses momentos. A cobrança em si mesmo por esse resultado, o cuidado, o rigor para poder esse resultado ser apresentado da melhor forma possível, né? E acho que ele tinha muito dessa característica, fazia a gente ir longe, né, com isso. A impressão que dava é que o nosso Luiz Fernando queria mostrar para todas as pessoas que a superação vale a pena e que a integridade é não negociável. Ele é sempre como inspiração do que a gente faz e sempre a gente seguindo muito essa luz dele, né? Ele norteava muita gente, é uma pessoa muito especial que não tem como comparar. Uma pessoa generosa, que sempre disposta a acolher as pessoas que estavam à sua volta e principalmente a olhar para a nossa sociedade, para as pessoas que estão à nossa volta. A relação que ele teve comigo, e acho que quase com todos os orientandos, é como se fosse um pai que orientava o tempo todo. Um grande pai de todos ali no grupo. Esse é o LF, né? Muito preocupado também com a questão social e como a gente poderia contribuir para um país melhor. O Luiz Fernando mantinha um projeto social lá em Vargem Grande, né? Então, eu tenho vontade de botar isso no meu lápis. Eu fui professor de tênis de mesa lá no projeto social do Luiz Fernando. Ele tinha muito desse lado acho que o Luiz Fernando veio ao mundo para construir um mundo melhor, no geral, né? E ele fazia isso dentro do microcosmo dele ali. As pessoas, os orientandos que ele teve, eu acho que os orientandos que ele teve todos levaram um pouquinho disso, né? Desse legado que ele deixava pelo exemplo. Nos ensinava que a pessoa precisa colaborar para que a sociedade avance, né? Precisa fazer esses projetos sociais para levar o bem às outras pessoas. Então, lembrar de Luiz Fernando é lembrar de várias coisas. As iniciativas dele, juntando educação técnica, tecnologia, multimídia, por exemplo, trouxeram oportunidades e transformaram muitas vidas. Eu conheci o LF em 94, em Pirinópolis, lá em Goiás, num encontro que o CNPq estava realizando durante 3 dias, reunindo cerca de 20 coordenadores de projetos de um programa que o CNPq estava implementando à época. Eu era o coordenador de um desses projetos, o LF era o coordenador de outro projeto. Esses projetos eles tinham algo em comum, que era ambos trabalhavam com hipermídia e multimídia. O LF então sugeriu que a gente fizesse os workshops dos projetos de forma conjunta. E na verdade esse primeiro workshop veio a ser o que todos já sabem, a primeira edição do Webmídia. Recebi um telefonema do Luiz Fernando falando que o meu trabalho de pesquisa era excelente, que eu precisava muito escrever um artigo, que a gente precisava ir participar de um workshop. Eu confiei, escrevemos o artigo e lá fomos nós, né? Era um grupo de, não sei, talvez uns 10 alunos, liderados pelo Luiz Fernando. E encontramos os professores Graça Pimentel e César Teixeira. E lá participamos então do primeiro workshop que deu origem ao nosso simpósio brasileiro de sistemas multimídia e web. Eu voltei tão maravilhada daquele evento que eu decidi ali que eu queria de fato seguir a carreira acadêmica. E hoje a gente está aqui na edição número 31, na casa do Luiz Fernando, né? Com muita honra e com muita saudade. Então, o Luiz Fernando impactou a minha vida, mas é de muita gente. E é disso que a gente sente falta. A gente sente falta do Luiz Fernando aqui com a gente, né? Nas sessões técnicas, nas reuniões, nas bancas, nos jantares, nos coffee breaks, no pandeiro, né? Tanta coisa boa, tanto impacto. Ainda bem que tem tanta herança, né? Tantas vidas que foram impactadas, tantos alunos orientados por eles, que hoje orientam, que por sua vez também orientam, e tem tanta gente aqui, né, tendo a vida impactada pelo Luiz Fernando. Conhecia muito bem o livro dele, de redes, era um livro adotado na universidade que eu graduei. E uma admiração muito grande sobre como ele abordava o tema. Era um livro sobre redes de computadores, um livro
que foi adotado em diversas universidades, que eu falava, poxa, será que um dia eu vou conhecer a pessoa que escreveu isso? Eu quis pesquisar em cima de redes de computadores, mas o Luiz Fernando estava começando a entrar nessa área de multimídia. E o Luiz Fernando era tão especial que onde que ele entrasse a gente seguia, né? O legado é enorme, né? Porque ao mesmo tempo que ele estava sempre pesquisando no estado da arte e trazendo contribuições importantíssimas para a área de hipermídia, as oportunidades que foram surgindo, né, para discussão internacional em cima de modelos hipermídia e depois, né, principalmente essa oportunidade, né, em torno da TV digital lá atrás, ficou um legado que ao mesmo tempo é um legado muito fácil de ser levado por várias pessoas. Não é uma pessoa só que está levando isso à frente. Eu não tive o privilégio de conhecer o professor Luiz Fernando, mas eu tive o privilégio de conhecer o legado dele. Se a gente está aqui hoje discutindo a TV digital no Brasil e ver o impacto que as pesquisas no Brasil estão tendo no restante do mundo, é por conta de um trabalho que ele começou e por sementes que ele plantou. De pagode, batucada, desafio embolada, capoeira e futebol, carnaval e mutirão, reza e manifestação, ou então seja o que for que tocar o coração. O ginga representa a nossa luta de liberdade, né? Ou seja, a nossa luta marcial, que é a capoeira, né? Ou seja, o grande motor da capoeira é a sua ginga, é a sua dança, né? Então, como tanto eu quanto o professor Guido, da Universidade da Paraíba, também fomos capoeira um dia, então a gente escolheu o nome ginga. Quando ele lançou o celular, que ele falou que ia passar imagem de televisão no celular, a gente falou, não é possível, não é possível. Esse sal do telemídia tá fazendo isso. Não, e o Luiz Fernando sempre bancou isso, e hoje você vê aí tudo aí do celular na palma da sua mão, e passou lá no Luiz Fernando lá atrás, e a galera assim, caraca, não é possível, isso não vai acontecer. Só consegue nos Jackson, antigamente. Hoje nós já podemos interferir na programação, e já existem experimentos, vocês podem ver esses experimentos até hoje na web, tá? Do telespectador já entrar, ou seja, a imagem do telespectador já fazer parte da programação. Ou seja, nós não estamos muito longe disso não, estamos muito perto. Né? Ou seja, cada telespectador vai ver um conteúdo diferente, né? O que a gente chama de personalização da TV. Não era sonho, né? A gente sabia que era uma realidade que muito em breve estaria no alcance das pessoas, né? Por mais que ele tinha realmente essa visão muito à frente, né? Não era inalcançável, né? Não era um sonho, era uma realidade realmente possível. E ninguém para isso mais, né? Vai acontecer, é só uma questão de tempo. É mais rápido ou menos rápido, mas vai acontecer. TVs públicas estão começando agora, estão começando o seu processo de digitalização, de produção de conteúdo, e elas sim podem alavancar, principalmente na questão de inclusão social, aplicações voltadas mais para a inclusão social. O Brasil tem uma grande dívida com o Luiz Fernando. Acho que a saúde dele foi muito debilitada com toda aquela luta que ele teve na TV digital do Brasil, na implantação aí do ginga. O maior legado não é simplesmente o da pesquisa tecnológica. O maior legado foi a quantidade de profissionais que ele formou e que hoje estão espalhados por várias universidades do país, liderando laboratórios de pesquisa que estão dando continuidade a esse desenvolvimento. Eu acho que o Luiz Fernando, né, longe ou perto, deve estar muito feliz, porque a gente continua o trabalho com a linguagem NCL, com o ginga NCL, e o sistema brasileiro de TV digital está iniciando uma nova geração, né, que é a chamada TV 3.0, e o ginga NCL continua firme e forte. Eu sinto muita falta, né, dessa figura, como disse o Drummond, né? Como diz aqui o Drummond, que partiu sem nos deixar explicação, né? Está aqui nesse livro, em sua homenagem. Mas o Luiz Fernando, ele foi muito intenso, né? Ele norteou não só a minha carreira de pesquisador, de tudo que eu tenho hoje, como a minha índole, meu caráter, tudo que ele me deixou assim, me deixou
sempre coisas positivas, sempre exemplos fantásticos. Tudo que deve ser seguido. E ele me deixou também uma coisa que é muito especial. Você encara a vida com muita alegria, né? Penso um pouco no Luiz Fernando e muitas vezes me pego pensando em muitas situações no que ele faria, no que ele me diria, no que ele me aconselharia. Então ele continua, de certa forma, presente, né, entre nós, sempre com a sua sabedoria. Uma pessoa muito leve assim, na convivência. E aí foram várias histórias, mas eu acho que a top foi a história do SBRC lá do professor Mauro Oliveira. A gente fez o Submetil, o meu artigo, né? Que o malandro busca lá um esquema para alguém que escreveu um artigo para ele ir para esse congresso, porque não podia perder Fortaleza, né? Fomos tocar esse samba no palco do Pirata, que era talvez uma das casas de show mais badaladas ali de Fortaleza, na beira-mar, um negócio que bombava na época. E submeti o meu artigo para um tal de seminário. O artigo foi aceito, avaliador otário. Era cópia de um trabalho que comprei de um salafrário. Agora vou pra Fortaleza sem gastar o meu salário. Comecei logo a tremer, um pentelho na plateia. Quis de pronto aparecer. Você vai me explicar, banda larga serve pra quê? Desconfiado eu respondi, sua mãe é que deve saber. Nunca ninguém tinha feito isso. Foi muito bacana, muito divertido. Acho que essa história aí é o ápice. E o LF contava aquela história do trem lá na Bolívia, acho que foi na Bolívia, uma viagem que ele fez lá. E lá pelas tantas teve um desentendimento. E o cara, na confusão, ele tava lá assistindo, né? Diz que o cara lá no fundo do vagão sacou uma peixeira e falou: nascemos e estamos prontos para morrer. E pronto, aquilo ali virou o lema, né? O NTPPM, deve ter virado sigla, senha de muita gente aí, né? Não, Luiz Fernando, acho que a única coisa para a qual você não nos preparou foi para você morrer. Isso até hoje é algo que nós da família Telemídia não conseguimos absorver completamente. Acredito que isso era um recado para todos nós, para que a gente tenha uma vida plena, com intensidade, integridade e generosidade. O Fernando estava sempre pronto para morrer, porque ele sempre viveu intensamente o seu dia a dia, né? Dando aqueles exemplos de... O Luiz Fernando, ele não levava a injustiça para casa, ele resolvia, né? O Luiz Fernando, ele deixou a mensagem para todos nós. LF, conviver com você foi um privilégio. Professor, quando você tiver, minhas 2 palavras para você são gratidão e saudade. Um beijo. Tamo com o time na praça, jogamos só por prazer. Tamo com o time na praça, jogamos só por prazer. Nascemos e tamo pronto pra morrer. O nosso time é de raça e não se deixa bater. Nascemos e tamo pronto pra morrer. Viagem pra gente é passeio, trabalho pra nós é recreio. Com a gente nunca tem tempo ruim. E quando a vida nos chama, ninguém pergunta por quê. Nascemos e tamo pronto pra morrer. Jogamos o jogo da vida, de apostar pra vencer. Nascemos e tamo pronto pra morrer. E se houver quem duvida, a gente paga pra ver. Nascemos e tamo pronto pra morrer.